Well, I promised you that we would talk about how to go about church discipline in this last session. Eu disse a vocês que nós trataríamos sobre como praticar a disciplina eclesiástica nessa terceira palestra. And let me start by saying this. Deixa eu começar dizendo o seguinte. Formal public church discipline works best in a church culture where informal and private church discipline is being practiced. De que a disciplina formal, pública, ela funciona melhor numa cultura da igreja que já está acostumada e recebe bem a ideia de disciplina em particular ou privada. Formal public church discipline is a blunt sword. A disciplina formal pública, ela é uma espada bem rude. And if you try swinging that before people know that they need to hold one another accountable. E se você começar então a balançar essa espada antes de deixar as pessoas cientes de que tem que prestar contas umas às outras, You are going to confuse them and it'll be very difficult for them. você vai começar a confundi-las e vai ser difícil para elas. Public accountability should be an outgrowth of what is already going on privately in people's lives. Então, essa prestação de contas em público devia ser um resultado do que já acontece na vida das pessoas em particular. Formal public discipline works best when people already know how to give and receive private correction. Eu acho que a disciplina formal pública ela funciona melhor quando as pessoas já sabem como dar ou receber esse tipo de disciplina privada ou particular. They do it in their homes. Elas praticam isso nas suas casas. They do it over lunch. Elas fazem isso no almoço. They do it gently and carefully. Elas fazem isso de forma gentil e cuidadosa. And they do it always with the good of the other person in mind. Sempre o fazem tendo em vista o bem da pessoa que estão disciplinando. And never because they want to hurt the person. E nunca porque querem ferir a pessoa. Okay, here are 5 other principles for how to conduct formal church discipline. Ok, aqui estão 5 princípios, 5 outros princípios sobre como conduzir a disciplina na igreja. Based on what we see in the New Testament. Baseado naquilo que a gente vê no Novo Testamento. And I'm giving you 5 principles like this because every situation is different. E eu vou dar 5 princípios como os que vou falar agora, porque cada situação é diferente. Principle number 1. Então, o primeiro princípio, The process should involve as few people as possible. o processo deve envolver o menor número de pessoas possível. This principle clearly emerges from Matthew 18. Esse princípio claramente surge de Mateus 18. If a one-on-one encounter yields repentance, great. Se num encontro de uma pessoa com outra pessoa surge arrependimento, ótimo, It's over. acabou. If it takes 2 or 3 more, then leave it at that. Se conduz a mais 2 ou 3 pessoas entrarem nessa discussão, então termine nisso. A matter should be taken to the church only when all other avenues have been exhausted. Uma questão deve ser levada à igreja quando todas as outras avenidas já foram impedidas. Of course, there are going to be exceptions to this if the sin is already known publicly. Claro que haverá exceções a isso quando o pecado já é conhecido de forma pública. You might think of a woman who has become pregnant, Como você pode pensar, por exemplo, numa moça ou numa mulher que ficou grávida, out of wedlock, fora do casamento. and you know privately that she's repentant. E você sabe, em particular, que ela já se arrependeu. In that situation, the elders or pastors still might need to explain something to the congregation. Naquela situação, os pastores e os presbíteros talvez ainda precisem explicar alguma coisa à congregação. They would explaining, we're talking to you not for the sake of discipline, Eles podem conversar não com o propósito de disciplina, because we think she's repentant. porque nós julgamos que ela está arrependida. And so we're calling you not to gossip about it, Então, a igreja é levada a não maldizer esse assunto, not to treat sin lightly, a não tratar o pecado de maneira leve, but praise God that this sister is repentant. mas louvar a Deus porque essa irmã está arrependida. Love her and pursue her. Amá-la e buscar o crescimento dela. But that's a situation where the sin is already known. Mas esse é o caso de um pecado que já é conhecido. In general, Das we want to keep it pessoas. as involving as few people as possible. Mas, em geral, a gente tem que manter esse pecado conhecido no menor número possível de pessoas. We're aiming for the sinner's repentance, A gente está buscando o pecado,
o arrependimento do pecador, and we're aiming to protect the name of Jesus. e a gente está buscando proteger o nome de Cristo. Principle number 2. Segundo princípio, Church leaders should lead the process, especially when it goes public. líderes da igreja devem conduzir o processo, principalmente quando o pecado se torna público. Sin is deceitful and complex. O pecado é muito enganoso e complexo. It's not without reason, therefore, that Paul writes this in Galatians 6. Então não é sem propósito que Paulo escreve o seguinte em Gálatas 6. Brothers, if anyone is caught in any transgression, Irmãos, se alguém é pego em qualquer transgressão, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. vocês que são espirituais devem restaurá-lo num espírito de mansidão. Keep watch on yourself, lest you be tempted. Mantenha vigilância sobre você mesmo para que você não seja tentado. Paul knows that younger sheep can easily be deceived. Paulo sabe que ovelhas mais jovens podem ser facilmente enganadas, Tempted either to join the sinner in their sin, tentadas a se juntarem aos pecadores no seu pecado, or at least be persuaded that it's not that bad. ou talvez serem persuadidas de que não é tão mal assim. Therefore, Paul calls for the spiritual to lead in the rescue. Então Paulo convoca os espirituais para liderarem no resgate. Now, Paul's reference to the spiritual does not necessarily mean elders, Agora, a referência de Paulo aos espirituais não significa necessariamente os presbíteros da igreja or pastors. ou pastores. Else he would have said elders or pastors. Ou senão, porque se fosse o caso, ele teria dito pastores ou presbíteros. It does suggest that members do well to involve older and wiser brothers and sisters in the faith. Agora, o que sugere é que membros fazem bem se eles envolvem pessoas que são mais velhas e mais sábias na fé. Generally speaking, it will probably be the church elders who are consulted and then called upon to lead the process of discipline. Em geral, normalmente serão os líderes da igreja, os presbíteros da igreja que são consultados e chamados para liderar o processo. Insofar as God has given elders oversight over the whole church, No que tange o fato dos presbíteros terem recebido de Deus a supervisão da igreja, I would certainly recommend that any time a sin goes public, the elders should be leading it. eu encorajaria que qualquer momento em que os pecados se tornar público, que os presbíteros, os líderes, sejam aqueles que devam conduzir o processo. Principle number 3. Terceiro princípio. The length of the process depends upon how long it takes to establish unrepentance. O tamanho do processo depende de quão longo, quanto tempo leva para estabelecer a falta de arrependimento. Surely this is one of the most difficult questions in church discipline. Essa é uma das questões mais difíceis na disciplina eclesiástica. When should I take it to the next level? Isto é, quando é que eu levo para o próximo passo? As we talked about in the last session, sometimes the process is slow, Como eu disse na última sessão, eu falei, às vezes o processo é lento, as in Matthew 18, where several warnings come before excommunication. como no caso de Mateus 18, onde várias advertências acontecem antes da excomunhão. And sometimes it's fast, as in 1 Corinthians 5, E às vezes é rápido, como é o caso de 1 Coríntios 5, where Paul calls for immediate removal. onde Paulo convoca as pessoas a removerem a pessoa em pecado imediatamente. And then you have Titus 3:10, which is sort of somewhere in between, E aí Tito 3:10, que está mais ou menos no meio, which calls for 2 warnings and then removal. e que fala sobre 2 advertências e então remover a pessoa. But the question always being asked is the same. Mas a pergunta a ser feita sempre é a mesma. Is this person repentant or not? Será que essa pessoa está arrependida ou não está? And when you establish and you're convinced this person is not repentant, quando that's você- when you remove to discipline, quando or você- formal discipline. Então, quando você percebe que essa pessoa não está arrependida, é aí que você vai para o passo da disciplina formal. Sometimes churches will look at the evidence for only a few minutes and know this. Às vezes, a igreja, por alguns minutos, olha para a evidência e já percebe isso. Sometimes you will spend months sifting through the evidence Às vezes, você tem que peneirar a evidência por meses and having many conversations. e ter muitas conversas a respeito. We cannot see into people's hearts. Então, a gente não consegue enxergar o coração das pessoas. God doesn't expect us to see into people's E hearts. Deus não espera que a gente veja o coração das pessoas. But we should be very careful about inspecting fruit
knowing that this is a significant matter. Mas a gente tem que ser muito cuidadoso ao inspecionar os frutos, já que essa é uma questão bastante delicada. It's very significant to declare that somebody is a citizen of the kingdom or not. É muito significativo você poder declarar que alguém é um cidadão do reino ou não. And every time you take it to the next level, you're raising the stakes a little bit for the sinner. E quando você leva ao próximo passo, você está, então, levantando os padrões para os outros, até para o próprio pecador. You're saying to the sinner, are you sure you still want your sin? Você está apertando ele no sentido assim de dizer, você tem certeza que você quer continuar no seu pecado? Sinners fool themselves into believing they can have their sin and Jesus. Os pecadores, eles se enganam ao pensar que eles podem continuar com seu pecado e ainda ficar com Jesus. And sometimes it takes several rounds of escalation to help them realize, no, you can't. E às vezes leva vários graus de escalar, isto é, subir em intensidade para dizer para ele, olha, não, você não pode ficar com os dois. In the passage before the famous passage in Matthew 18 on church discipline, Na passagem que vem antes da famosa passagem sobre disciplina em Mateus 18, Jesus gives us some help for determining whether or not a person is repentant. Jesus nos dá uma ajuda sobre como descobrir se a pessoa está ou não arrependida. This is the passage I referred to earlier about cutting out your eye or cutting off your finger. É a passagem que eu me referi anteriormente sobre cortar o seu olho, ou arrancar o seu olho, ou arrancar o seu dedo. Or you could think of 2 Corinthians chapter 2, Ou 2 Coríntios capítulo 2, where Paul talks about a worldly sorrow onde Paulo fala de uma tristeza segundo o mundo versus a godly sorrow. versus uma tristeza segundo Deus. Sometimes people will just feel bad because they've been caught Às vezes as pessoas se sentem mal simplesmente foram pegas no seu pecado and they're embarrassed, e estão com vergonha, but there's not a godly sorrow. mas não tem uma tristeza segundo Deus. But when there's a godly sorrow, Mas quando há uma tristeza segundo Deus, Paul says, what earnestness to clear yourself. Paulo fala de como nós temos que buscar limpeza para nós mesmos. What zeal. Que zelo você tem demonstrado com respeito a isso? Over lunch, my friend Eber No almoço, meu amigo Eber was telling me about a friend of his estava me falando sobre um amigo dele who was caught in sexual sin que foi pego em pecado sexual. and described to them the response of this brother. Então agora eu vou descrever a resposta desse irmão. Esse irmão falou que ele tinha pecado, isso já era conhecido dos jovens da igreja, com quem ele tinha compartilhado, arrependido, e ainda que fosse um assunto no qual ele já estava arrependido, ele entendeu que era necessário ele receber a disciplina, tanto para o bem dele, quanto para o aprendizado dos seus irmãos. Então não só foi disciplinado por um breve tempo, mas foi restaurado e hoje está estudando para o ministério sagrado, para ser um pastor da Igreja de Cristo Jesus. Mas ele entendeu que era necessário receber essa disciplina para o seu próprio crescimento. Did you tell him what he's doing today? Yeah. Okay. They knew he was repentant because they could see zeal. A igreja sabia que ele estava arrependido porque podia ver zelo. Zeal to be done with the sin. Zelo para simplesmente acabar com o pecado. There's a willingness to accept counsel. Existe um desejo de aceitar conselho. There's a willingness to inconvenience your schedule. O zelo de deixar o seu programa de vida assim inconveniente, se necessário. And sometimes there's a willingness to confess embarrassing things. E às vezes existe um desejo de confessar coisas vergonhosas. And sometimes there's a willingness to make financial sacrifices or relational sacrifices. Às vezes existe um comprometimento de fazer sacrifícios em termos de relacionamento ou sacrifícios financeiros. Now we're dealing with weak and wounded sheep here. É claro que a gente está lidando com ovelhas que são fracas e estão feridas. So it's not surprising they might say, I don't want to confess this to the church. Então, assim, não é surpreendente se elas disserem assim, não quero confessar isso para a igreja, não. And I think we can be understanding of that E eu acho que a gente pode compreender isso and careful with them e cuidadoso em relação a eles. and not necessarily force them to do the hardest thing possible. E não forçá-los a fazer a coisa mais difícil I'm not possível. suggesting that. Então, eu não estou sugerindo isso. Nonetheless, as you're pastorally dealing with this individual, Mas à medida que você está lidando pastoralmente com essa pessoa, and according to your assessment of where they're at, e de acordo com sua avaliação de onde eles estão nesse processo todo,
todo, you should be asking yourself, is this a worldly sorrow or a godly sorrow? você deveria se perguntar, será que ele está tendo uma tristeza segundo o mundo ou uma tristeza segundo Deus? Principle number 4. Quarto princípio. Individuals should receive the benefit of the doubt. Indivíduos devem ser tratados com um certo cuidado, isto é, devemos ter um certo cuidado antes de julgá-los. As we've already observed, Jesus prescribed something like a careful judicial process in Matthew 18. Como já descrevemos antes, Jesus prescreve um processo judicial cuidadoso em Mateus 18. He says that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. Ele fala que aquela ameaça deve ser estabelecida pela evidência de 2 ou 3 testemunhas. In this passage, he's quoting from Deuteronomy 19, Nessa passagem ele está citando Deuteronômio 19, which talks about a sinner coming before the people onde ele fala de um pecador vindo diante do povo in order to be assessed. para ser avaliado. And in that passage, you'll find a very careful process. E naquela passagem você vai ver um processo muito cuidadoso. Charges must be established. Isto é, as alegações devem ser estabelecidas. Evidence must be presented. A evidência precisa ser apresentada. Witnesses must be involved. As testemunhas precisam estar envolvidas. And the lesson here for us E a lição aqui para a gente is that Christians should move very slowly and carefully. é que cristãos têm que mover cuidadosamente, às vezes de forma devagar. It also means that there should be something like the courtroom principle of innocent until proven guilty. Num certo sentido, a gente tinha que agir como se faz no tribunal, que alguém é inocente até provado culpado. We should not jump to conclusions quickly. A gente não deve ir para as conclusões muito precipitadamente. And in the same way, this is true for public discipline. E isso é verdadeiro em relação à disciplina pública também. This is also true for private discipline when we confront one another. Isso é verdadeiro em relação à disciplina privada, quando nós, quando nós confrontamos um ao outro. People must be given the benefit of the doubt. As pessoas precisam receber o benefício da dúvida. Ask questions before you make accusations. Faça perguntas antes de fazer acusações. Say something like, it looks like this, is that true? Diga alguma coisa assim, me parece isso, é verdade? Help me to understand what's going on. Me ajude a entender o que está acontecendo. And give them a chance to explain what has been E happening. dê a ele ou a ela a oportunidade de explicar o que está acontecendo. Seek clarity before you pronounce with certainty. Busque clareza antes de você pronunciar algum pecado com certeza. Listen to James 1:19. Ouça Tiago 1,19. Let every person be quick to hear, Que todos sejam prontos a ouvir, slow to speak, tardios em falar, slow to anger. tardios em se irar. Principle number 5. Quinto princípio. Leaders should involve and instruct the congregation. Líderes devem envolver e instruir a congregação. Now, different denominational traditions have different ways of involving the entire congregation. Denominações diferentes, de tradições diferentes, têm maneiras diferentes de envolver toda a congregação. I'm a Baptist and a Congregationalist. Eu sou um batista e um congregacional na forma de governo. And so I personally recommend that the entire congregation is involved in the final decision. Então, eu pessoalmente recomendo que toda a congregação esteja envolvida no último passo. I think that's what the Bible teaches. Eu acho que é isso que a Bíblia ensina. But let me offer some remarks that hopefully are helpful for everybody. Mas deixe-me fazer algumas observações que eu espero sejam úteis para todo mundo. Though I do think you should all be Baptists and Congregationalists too. Embora eu ache que todos vocês devam ser batistas e congregacionais, In the meantime, let me make some other remarks. deixa eu fazer umas outras observações aqui agora. Paul tells every part of the body to empathize with every other part of the body. Paulo diz que cada parte do corpo tem que ter empatia para com outra parte do corpo. Whether we are rejoicing or mourning. Não importa se a gente está se alegrando ou triste. Church discipline, particularly in its final stages, is deeply significant for the life of the whole body. A disciplina eclesiástica, principalmente nos últimos passos, é significativa para a saúde de todo o corpo. And this is true because we are united in Christ. Isso é verdadeiro porque nós somos unidos em Cristo. And so when one is hurting in sin, Então, quando alguém está machucado por causa do seu pecado, we all mourn. todos nós choramos. It's like if a brother or sister of mine
falls into a difficult situation, É como se um irmão, uma irmã minha cai numa situação bastante complicada, it affects the whole family. afeta toda a família. Now, as I said, in a congregational polity, Como eu disse antes, numa uma política eclesiástica congregacional, the church will be asked to make the final decision. a igreja vai ser colocada para tomar a decisão final. But I still think church leaders can involve the entire congregation in at least 4 ways. Mas eu acho que ainda assim líderes podem envolver toda a congregação de 4 maneiras diferentes. First, Primeiro, church leaders should tell it to the church before excluding someone. líderes da igreja deveriam dizer à igreja antes de excluir alguém. Matthew 18:17. Mateus 18, 17. And did you notice that there's a time lapse before the final E removal? você percebe que existe aí um espaço de tempo antes da remoção final? He says, tell it to the church, Ele diz, fala para a igreja, dize-o à igreja, and if he doesn't listen to the church, e se then ele treat não him as an ouvir outsider. a igreja, então trate-o como gentil e publicano. Some time seems to pass between telling it to the church and removal. Existe um tempo entre dizer para a igreja e a remoção. Presumably this step gives church members who have a relationship with the person already to pursue him or her. Isso me parece dizer que as pessoas que têm um relacionamento com aquele que está em pecado busquem ajudá-lo em meio a esse pecado. And plus, it gives the congregation a time to prepare their own hearts before the final removal. E também dá à congregação, à igreja, uma oportunidade de preparar os seus corações antes da remoção final. We found that in our church, when we just came to somebody and said, remove them, A gente descobriu na nossa igreja que quando a gente dizia para a pessoa, ela vai ser removida, quando a gente dizia para a igreja, it would shock the weaker sheep, as pessoas mais novas ficavam chocadas. and sometimes it would bring division. E às vezes isso trazia divisão. And we loved them by giving them a little time. E então a gente os amava ao dar às pessoas em pecado um pouquinho mais de tempo. Of course, this isn't always the case, as we see in 1 Corinthians É 5. claro que nem sempre é o caso, como a gente já viu em 1 Coríntios 5. Sometimes it has to be immediate. Às vezes tem que ser imediato. Second, church leaders should tell the church after disciplining someone. Em segundo lugar, líderes da igreja têm que falar para a igreja depois de disciplinarem alguém. Think of Paul saying, with such a person, do not even eat. Imagine quando Paulo fala, por exemplo, com tal pessoa nem sequer coma com ela. That presumes that the church needs to know, Isso significa que a igreja tem que saber, so that the relationship will change. para que o relacionamento mude. That brings us to a third point. Isso nos traz a um terceiro ponto. Church leaders should instruct and shepherd the congregation on how to view the act or potential act of excommunication. Líderes da igreja devem instruir e pastorear a igreja quanto a como ver os atos que de fato aconteceram da excomunhão, os atos que levam à excomunhão. Young Christians are susceptible to naive and misplaced sympathies. Cristãos jovens estão suscetíveis a simpatias ingênuas e colocadas no lugar errado. If you study the history of Israel, you know that not all sympathy is good sympathy. Se você estudar a história de Israel, você vai perceber que nem toda simpatia é uma boa simpatia. Sympathy always seems good to us, A simpatia nos parece sempre boa, but Israel teaches us there is such a thing as misplaced sympathy. mas Israel nos ensina que existe uma tal coisa chamada simpatia no lugar errado. Misplaced sympathy is sympathy that causes you to disobey the Bible. Simpatia no lugar errado é aquela simpatia que leva você a desobedecer as Escrituras. And leaders need to help younger sheep know how not to do that. E líderes têm que ajudar as ovelhas mais jovens a não fazer isso, By teaching them how to respond. ao ensiná-los como reagir, responder. Along these lines, leaders should also instruct members on how to interact with the individual who has been excluded. Dentro dessa linha de raciocínio, líderes também têm que instruir membros da igreja quanto a como devem interagir com o indivíduo que foi excluído. The New Testament talks about this in a number of places. O Novo Testamento fala disso em vários lugares. Maybe write these down. Talvez você deva anotar esses textos. 1 Corinthians 5, 9 and 11. 1 Coríntios 5, versos 9 e 11. 2 Thessalonians 3, 6 and 14 and 15. 2 Tessalonicenses 3, versos 6, 14 e 15. 2 Timothy 3, 5. 2 Timóteo 3, 5. Titus 3, 10.
Tito 3:10, 2 John 10. 2 João 10. The basic counsel the elders of my own church give O conselho básico que os presbíteros da minha própria igreja dão is that the general tenor of one's relationship with the disciplined individual should change. é que o teor do relacionamento com alguém que está disciplinado deve mudar. Interactions should not be characterized by casualness, but by deliberate conversations about repentance. Isto é, a nossa interação não tem que ser assim descontraída, mas feita de conversas sobre arrependimento, composta de conversas sobre o arrependimento. Though, as I said to you in a former question and answer time, E como eu já disse numa resposta a uma das perguntas que vocês levantaram, family members should certainly continue to fulfill family obligations. claro que membros de uma família devem continuar a cumprir suas obrigações familiares. Fourth, leaders should lead congregations towards being prayerful and hopeful of repentance. Em quarto lugar, líderes têm que conduzir as igrejas quanto a orarem e terem esperança de arrependimento. They should have a posture of wanting to receive back the welcome to the Elas devem sinner. ter uma postura de quem quer receber de volta o pecador. There should be no doubt in anybody's minds that the leaders are heartbroken. Deve haver qualquer dúvida na mente de ninguém de que os líderes estão com corações partidos. And the people should know that the leaders want nothing more than to be reconciled. E o povo tem que saber que os líderes querem nada mais do que a reconciliação daquele pecador. Okay, I've given you a number of principles. Ok, eu já dei vários princípios a vocês. Let me walk you through how it often happens in my own church. Deixa eu aqui caminhar com vocês no processo de como normalmente isso acontece na minha igreja. We teach about discipline, A gente ensina sobre disciplina, and so we talk about beginning by addressing people in private. então a gente começa falando sobre admoestar um irmão em particular. If no repentance happens, then maybe others become involved, especially the elders. Se não há arrependimento, então outros são envolvidos, especialmente os presbíteros. Sometimes the guilty party will meet with just one or two elders. Às vezes o partido culpado vai se encontrar com um ou dois presbíteros. Sometimes with more serious sin, they'll meet with all the elders. Às vezes, se um pecado mais sério, vai se encontrar com todos os presbíteros. And the elders will spend anywhere from a few days to a few months discussing it. E presbíteros vão gastar desde alguns dias até alguns meses discutindo o assunto. If they decide to take it to the congregation, it goes like this. Se eles decidem levar a congregação, eis o que acontece. At the end of a regular service, we'll say to the members, No final de um culto regular, nós diremos aos membros: we're going to take a 10-minute break. nós vamos fazer uma pausa de 10 minutos. And if you're visiting here with us, E se você está visitando a nossa igreja, we're very grateful for you're here. nós agradecemos pela sua presença. But in 10 minutes, we're going to come back and have a meeting of members only Mas daqui a 10 minutos a gente vai ter um encontro só dos membros, for us to discuss some family business. para a gente discutir algumas questões familiares. And then we'll take a short break and then resume. E então a gente faz esse intervalo e volta. And then the elders will explain to the church what's going on. Então aí os presbíteros vão explicar à igreja o que está acontecendo. Typically, we'll name the category of sin Normalmente a gente dá a categoria do pecado without giving too many details. sem dar muitos detalhes. We'll explain what's happened in terms of pursuing the sinner. Nós vamos explicar o que nós fizemos em termos de buscar o pecador. And we'll say to the church, Nós vamos dizer à igreja: if you already have a relationship with this se person, você já tem um relacionamento com essa pessoa, we would encourage you to pursue them in pursuit of repentance. nós pedimos que você vá atrás dessa pessoa e busque o arrependimento dela. This is probably not the best time to start a relationship if you don't already have one. Essa não é a melhor hora de você começar um relacionamento com essa pessoa se você já não tem. We'll also read them Matthew 18 E nós também vamos ler, a gente lê Mateus 18, or maybe 1 Corinthians 5. ou talvez 1 Coríntios 5. And so we use that as a teaching time as well. Então a gente usa esse tempo também como um tempo de ensino. But then we also explain that if no changes happen, then Mas a at gente também explica que se nenhuma mudança acontecer,
Then at the next meeting, E aí, no próximo encontro de membros, we are going to ask the church to remove the person. nós vamos pedir à igreja que remova essa pessoa. And then we tell them how much time they have. Aí nós então dizemos para elas quanto tempo elas têm. In our church, often it's 2 months. Na nossa igreja, normalmente é um período de 2 meses entre um encontro e outro. Then, if that next meeting come and nothing has changed, Então, se o próximo encontro, a próxima reunião, nada mudou, we'll do the same thing all over again. nós fazemos a mesma coisa novamente. But this time we'll ask them to remove the person. Mas nessa hora nós vamos pedir que eles então removam a pessoa. We'll also take questions from people. Nós também vamos receber perguntas das pessoas. Usually in the first meeting we won't take questions, Normalmente no primeiro encontro nós não abrimos para perguntas. except for questions of process, A não ser que sejam perguntas sobre o processo. but not questions to discuss the person or the situation itself. Mas não perguntas para discutir a pessoa ou a situação. In that first meeting, we ask people to come talk to us as elders Naquele primeiro encontro, a gente pede que as pessoas venham conversar conosco como presbíteros, if they have questions. se elas têm perguntas. And then we'll do that again in the second meeting. E a gente faz isso de novo no segundo encontro. If we then exclude the person, Então, se a gente realmente excluir a pessoa, we then take the time to explain how they should interact with the person. então nós gastamos tempo explicando à igreja como elas devem interagir com essa pessoa And of course, we pray for the person. e nós oramos por ela. Now, we also explain this. A gente também explica o seguinte: Excommunication in our church does not mean we don't want them there listening to the preached word. na nossa igreja, excomunhão não significa que nós não queremos aquela pessoa ali ouvindo a pregação da palavra. Not all churches do that. Nem todas as igrejas fazem isso. But we want them there more than we want them anywhere. Mas nós queremos que ela esteja lá na igreja mais do que qualquer outra coisa, Hearing God's word preached. ouvindo a pregação da palavra. Excommunication is the power of declaration. Excomunhão é simplesmente um poder de declaração. It's not like the state's power of the sword over bodies. Não é, por exemplo, como o poder que o Estado tem, o poder da espada sobre corpos, sobre pessoas. We are not physically removing their body. Nós não estamos fisicamente removendo o corpo delas. We are making a declaration that they are not welcome at the Lord's table. Nós estamos fazendo uma declaração de que ela não é bem-vinda na mesa do Senhor. To conclude, Para concluir, am I encouraging pastors to immediately go home and implement church discipline? será que eu estou encorajando pastores a irem imediatamente para os seus lares e implementar disciplina eclesiástica formal? No. Não. If your church has not been practicing it already, Se a sua igreja ainda não pratica disciplina eclesiástica, you need to shepherd your congregation toward it slowly and carefully. você tem que pastorear a sua congregação para que ela chegue ao ponto certo, mas fazer isso devagar, fazer isso com bastante cuidado. How? Como? Here are 10 quick steps. Aqui estão alguns passos, 10 passos bem rápidos. Number 1, Primeiro passo, teach the gospel of repentance and faith. ensine o evangelho de arrependimento e fé. A gospel which tells people that Jesus is Savior, but also Lord. Um evangelho que ensina as pessoas que Jesus é Salvador, mas também é Senhor. Repentance is part of what it means to be a Christian. Arrependimento é parte do que significa ser cristão. And if your church doesn't understand that, E se a sua igreja não entende isso, a church discipline won't make sense. disciplina eclesiástica não vai fazer sentido. Number 2, teach the doctrine of conversion. Em segundo lugar, ensine a doutrina da conversão. That being born again means Jesus really changes you. Isto é, que ter nascido de novo significa que Jesus realmente te mudou. Your life, little by little, really begins to look A different. sua vida, pouco a pouco, realmente começa a parecer bastante diferente. Number 3, Terceiro lugar, teach and practice church membership. ensine e pratique membresia da igreja. You can't teach people what it means to be out if they don't understand there's an in. As pessoas não sabem o que significa sair da igreja se elas não sabem bem o que significa entrar na igreja. Number 4, teach about church discipline. Em quarto lugar, ensine sobre disciplina eclesiástica. And teach this over time in multiple ways. E ensine isso durante um longo tempo de maneiras diferentes. And encourage your fellow leaders to teach about it as well. E encoraje também os seus líderes formais a ensinarem os outros sobre isso. In our church, we hand out books and articles about it. Na nossa igreja, a gente distribui livros e artigos sobre o assunto. And encourage people to read about it and ask us questions. E nós encorajamos as pessoas a lerem sobre isso e fazerem perguntas para a gente. Number 5, Em quinto lugar, teach about discipline in your new members class ensine sobre disciplina na sua classe de novos membros. so that you're setting people's expectations. Para que você já dê as
as expectativas para as pessoas. Number 6, cultivate a culture of discipling, Em sexto lugar, cultive uma cultura de discipulado, so that it becomes normal to be involved in one another's lives. de tal forma que se torna normal estar envolvido na vida das pessoas. As a leader, model such openness in your own life. Como líder, seja um modelo de abertura na sua própria vida. If you as a pastor cannot receive correction, Isto é, se você é um pastor e você não está aberto à correção, how do you expect others to do it? como é que você espera que os outros façam isso? Number 7, Em sétimo lugar, get your church documents in shape. arrume os documentos da sua igreja. People should know what they're expected to believe. As pessoas têm que saber o que elas devem crer. And hopefully there's something like a church constitution E espero que haja na sua igreja uma espécie de constituição da igreja, that explain how discipline works para que explique a elas como é que funciona a disciplina and who is responsible for e it. quem é responsável por ela. Again, this is just a kind way to set everybody's expectations. Isso aqui é simplesmente uma maneira generosa de colocar as expectativas das pessoas no lugar certo. Number 8, make sure your other leaders agree with it and believe it's biblical. Em oitavo lugar, tenha certeza de que os outros líderes concordam com o que você está propondo e creem que isso é bíblico. Number 9, Em nono lugar, do your best to make sure that your membership roles reflect who you actually see on Sunday morning. faça o possível para que o hall de membros da sua igreja seja parecido com aquilo que você vê todo domingo lá, frequentando. Discipline doesn't make sense. A disciplina não faz sentido If you have 300 people on your rolls, se você tem 300 pessoas no hall de membros, but there's only 100 people there on Sunday morning. mas só tem 100 pessoas que frequentam a igreja. It's hard to discipline with integrity when that's the case. É difícil disciplinar com integridade quando esse é o caso. And number 10, Em décimo lugar, if this is the first time you're practicing discipline, se essa é a primeira vez que você está praticando disciplina, make sure it's an obvious sin that all Christians would agree is wrong. tenha certeza de que esse é um pecado óbvio, de que todos os cristãos concordam de que isso é errado. Over the last decade, our church on Capitol Hill Na última década, a nossa igreja lá em Capitol Hill has had to remove people for a number of things. removeu pessoas por razões diferentes. Adultery, Adultério, homosexuality, homossexualidade, public drunkenness, ficar bêbado em público, wrongful o divorce, divórcio não bíblico, not attending for like a year. ou não frequentar por cerca de um ano. But don't misunderstand me. Mas aqui não me entenda errado. Most discipline in our church never reaches the whole church body. A maior parte da disciplina na nossa igreja não chega até a congregação. The vast majority of discipline begins and ends privately. A grande maioria das disciplinas da nossa igreja começam e terminam na esfera privada. Should we take questions? Perguntas? Quem tiver perguntas, lembre de levantar a mão para a gente chegar com o microfone. Ele vai levar o microfone até você. Uma pergunta? Back there. Som. No Brasil a gente tem um cenário Brasil, we have a de scenario pastores pastors absolutistas. that Como que a gente concilia isso com a disciplina bíblica para não ser transformado em um pastor expulsa quem ele quer? The pastor doesn't expel whomever he wants. And by absolutists, he means that he just Você calls all the explica shots. melhor o que é. Que ele Não é, tem é que faz pluralidade de tudo. pastores, o pastor que manda, Yeah, the pastor, ditador. he calls all the shots. He doesn't have the plurality of people. Elders, yeah. Yeah. I'd say that's not an ideal situation. Eu diria que essa não é uma situação ideal. And in a sense, I can't teach you guys how to shape the behavior of other people. E, num certo sentido, eu não consigo ensinar vocês como moldar o comportamento de outras pessoas. All I can do is teach you how you can be faithful Eu só posso ensinar a vocês como vocês podem ser fiéis. insofar as you're leading a church. No que diz respeito à liderança que vocês exercem sobre uma igreja. But if I'm in a church like that as a member, Mas se eu estou numa igreja como essa, como membro, and if I have a good relationship with him, e se eu tenho um bom relacionamento com esse pastor, I might give him some literature, talvez eu dê uma literatura para ele. but it's a very difficult situation. Mas é uma situação bastante delicada. And
it's gonna be hard to bring health in a situation E vai like ser that. difícil trazer saúde numa situação como essa. Nonetheless, even a pastor like that can do it well or poorly. Mas mesmo assim, um pastor como esse pode fazer isso bem ou mal. And you want to encourage him to do it well. E você quer encorajá-lo a fazer isso de maneira correta, Like Matthew 18, como Mateus 18. which says, tell it to the church. Isto é, diga para a igreja. Yeah. Ok. Se uma pessoa ela está sendo acusada de um pecado e essa pessoa tem um parentesco na liderança da igreja, esse presbítero ou pastor que é o parente deve ser excluído do processo ou não? I see. Maybe, Talvez. maybe not. Talvez não. Yeah, I mean, we had a situation where Nós tivemos uma situação onde aconteceu. a wife had a husband being disciplined. Uma esposa teve um marido sendo disciplinado. Now, she wasn't a leader, obviously, Ela não era uma líder, claro, but she supported the act of discipline mas ela apoiou o ato de disciplina because she was the victim of the sin. porque ela era a vítima do pecado. And she purposely sat in the church, the church gathering when we removed him. E ela, então, pessoalmente assentou-se na reunião de membros quando nós o removemos. And the leaders were able to say, the wife is here, E aí os líderes puderam dizer, a esposa está aqui and she supports this process. e ela apoia esse processo. And that was helpful for the whole body to hear. E isso foi útil para a igreja, para o corpo todo ouvir. It helped the body know this is the right thing to do. Isso ajudou a igreja a entender que essa é a coisa certa a fazer. Now, there may be other situations Talvez possa surgir uma outra situação, where you have one elder, say, whose son is involved, que talvez você tenha um presbítero e o seu filho está envolvido na situação. and perhaps it's the assessment of the elders that he's not being objective. E talvez seja o juízo dos outros presbíteros de que aquele irmão, o pai, que é presbítero, não está sendo objetivo. That's a tough situation É uma situação difícil. and has to be handled carefully. E talvez tenha que ser lidado de maneira muito cuidadosa. And I can imagine Eu consigo aqui supor there might be some situations where I would say to that brother elder de que talvez eu dissesse para aquele irmão presbítero, privately, em particular, why don't you pull yourself back from this one? por que você não sai dessa trust the situação brother. e And trust confie the nos brothers. seus irmãos aqui? Kind of on the side of another point here. Aqui um outro ponto aqui que meio tangencial. Part of becoming an elder in our church A parte de se tornar um presbítero na nossa igreja means knowing how to submit to the other elders. significa saber como se submeter aos outros presbíteros. So if we don't think a guy is willing to submit to the other elders, Isto é, se nós achamos que alguém não está disposto a submeter aos outros presbíteros, we won't make him an elder. então ele não vai ser presbítero. So when somebody's being interviewed for being an elder, Então, quando alguém está sendo entrevistado para ser um presbítero, we'll ask, nós vamos perguntar: can you submit to, do you trust, and can you submit to the other brothers você here? confia e se submete aos outros irmãos aqui? And we've been watching his life, so we kind of know the answer already. Então a gente já observa a vida dele e a gente meio que já sabe qual é a resposta. But this is a big deal in who you choose as your leaders. Mas isso aqui é uma grande coisa no que diz respeito a quem você vai escolher para ser líder. If a man cannot submit to other men, Se ele é um homem que não sabe se submeter a outros homens, he can't lead. ele não pode ser líder. But that's a tangent. Mas isso aqui é uma tangente, tá? That one was for free. Essa aqui foi de graça. Pergunta, alguma outra? Microfones, por favor. Tem aqui, tem uma na frente, tá? Podemos fazer uma de cada vez. Esse é um assunto que talvez fique a tarde inteira This is conversando, a topic that we might spend the whole afternoon talking. porque cada caso é um Because caso, eu each creio. case is different. Yeah, that's true. Mas pensando na But possibilidade let's think of the possibility. da congregação não concordar com a decisão do presbitério, o que fazer? So the elders have made a recommendation, and the congregation says no. Então, os presbíteros, no caso, fizeram uma recomendação e a igreja disse não. Yeah.
Well, it depends on your church structure. Depende da estrutura da sua igreja. In a congregational Baptist church like mine, Numa igreja congregacional batista como a minha, the congregation's decision would stand. a decisão da congregação ia ser a final. And you're going to live with the tension. E você vai viver com a tensão. So, I'm not sure there's much more I can say. Eu acho I'll que say this. Eu vou dizer o seguinte. If you as a leader don't think, and this is very, if you as a leader Se você como líder don't think the congregation is going to follow you, não acha que a congregação vai seguir você, if you think they're going to all vote against you, se você acha que eles vão todos votar contra você, you might not take it to the church. você tem que repensar se deve realmente levar para a igreja. It might be time to do more shepherding. Talvez tenhas que fazer mais pastoreio. Now, there are some hills worth dying on, É claro que algumas coisas vale a pena você ser sacrificado por algumas coisas, but not every hill is worth dying on. mas nem todas as situações merecem esse tipo de sacrifício. And so we ask God for wisdom to know when to do that. Então a gente pede sabedoria de Deus para saber quando fazer. So if bringing a situation to the church is going to split the church, Então, se trouxer uma situação para a igreja, pode causar divisão na igreja, and might kill my pastorate, pode matar o meu pastoreio, o that pastorado. might seem like the faithful thing to do in the short term, Talvez pode parecer a coisa fiel a ser feita a curto prazo, but it might deprive me of ministry in the long term. mas pode me privar de ministrar às pessoas a longo prazo. Where if I could just be patient Ou talvez se eu for paciente and continue to shepherd them for another year, e continuar a pastoreá-los por um ano, they would be able to make the right decision. eles talvez sejam aptos a fazer a decisão That may be where we should go. Talvez seja o caminho a tomar. I'm not telling you to back away from the hard decisions. Eu não estou falando para você dar um passo para trás em relação às decisões difíceis. And the first time you practice discipline will always take courage. Na primeira vez que você pratica disciplina, sempre vai exigir coragem. Nonetheless, we ask for wisdom just to get there. Mas a gente tem que pedir sabedoria para chegar lá. Outra pergunta, aqui na frente. No caso de infidelidade The case conjugal, of matrimonial infidelity. essa pessoa confessou seu pecado e somente ela, eu e a pessoa envolvida em pecado que sabia. Como proceder? Does the spouse know? O cônjuge sabe? Não. I think the spouse should know. Eu acho que o cônjuge deveria saber. A violation of that significance of the marital covenant Uma violação tão significativa do pacto matrimonial is only going to be repaired and healed if both parties know. só vai ser curada e bem tratada se ambos os partidos souberem. So it's going to be really hard to tell the spouse, I know, Eu sei que vai ser muito difícil dizer ao cônjuge, but I think you have to. mas eu acho que você tem que dizer. Yeah. Now, if she's genuinely repentant, Se há genuíno arrependimento, or he, ou ele ou ela estão arrependidos, it doesn't my opinion is, na minha opinião, it doesn't necessarily have to go to the whole church. não tem que necessariamente ir a toda a igreja. Again, that's if you see a godly sorrow and not just a worldly sorrow. Isso é, se você detectar tristeza segundo Deus e não tristeza segundo o mundo. But, yeah, every situation is different. Mas cada situação é diferente. Does that help, brother? Será que isso ajuda, meu irmão? Ajuda. Okay, it helps. Do you want to follow up? Você quer fazer alguma continuação aqui ou deu? Não, tranquilo. He said it's okay. Okay. One last question. Mais uma última pergunta e deu, aqui na frente. Então já vai passar o microfone. Pastor, eu sou Pastor, da igreja congregacional. Congregational church is actually congregational. E como é que a gente vive a tensão da liderança que trabalha toda uma disciplina e não houve arrependimento ali, você leva para a igreja. E na igreja, você vê a grande maioria das pessoas que não estão envolvidas no ministério, vão esporadicamente na igreja, mas naquele momento estão ali para fazer um julgamento que você trabalhou e elas muitas vezes desconhecem e não estão capacitadas para fazer. Como é que vive essa tensão? Yeah. I mean,
You have a lot of teaching to do. Você tem que fazer muito ensino. And that's why my first 4 points, E é por isso que nos meus 4 primeiros pontos, I said teach about the gospel, eu falei sobre ensinar sobre o evangelho, teach about conversion, ensine sobre conversão, teach about membership and discipline. ensine sobre membresia e disciplina. Discipline is an implication of the gospel. A disciplina é uma implicação do evangelho. The gospel has both elements of embrace, but also elements of exclusion. O evangelho tem, ao mesmo tempo, aspectos de abraçar alguém, mas também de excluir alguém. Jesus is Savior and Lord. Jesus é Salvador e Senhor. And as your congregation understands the gospel more and more clearly, E à medida que a sua congregação entende o evangelho mais claramente, discipline is going to make more sense. a disciplina vai fazer mais sentido. Now, I'm talking about a 5, 10, 20-year shepherding process. Mas eu estou falando de um processo de pastoreio que pode levar 5, 10, 20 anos. I'm not talking about something you can change next month. Eu não estou falando de algo que muda de um mês para o outro. Honestly, pastoring in many ways is like being a father. Num certo sentido, pastorear é, em muitos aspectos, como ser um pai. I know that my 3-year-old is just not going to understand some things that she understands as a 15-year-old. Eu sei que a minha filha de 3 anos não vai entender algumas coisas que ela vai entender quando ela tiver 15. And so I would say, brother, don't be discouraged. Então eu diria a você, meu irmão, não fique desencorajado. Persevere Persevere and slowly, faithfully shepherd the e flock. gradativamente pastoreie o rebanho. Yeah, that's the best I can do. É o melhor que eu posso dizer. Do you want to Tiago, close us in prayer? vamos encerrar com oração? Do you Should wanna- I pray? Sure, go Em ahead. português? Of course. Yes. Eu vou orar, meus irmãos. Então vamos terminar com oração? Vamos ficar em pé para terminar esse momento aqui com uma oração. Pai, Tu és bondoso e a disciplina é a expressão da Tua bondade. É verdade que ela dói no momento em que ela é aplicada, mas ela é necessária. Temos ouvido sobre o que ela significa e a importância dela, mas muitas vezes o nosso dilema está em como praticá-la. Por isso que nós pedimos é orientação vinda da Tua palavra, os princípios corretos, mas também sabedoria, coragem, ousadia no Senhor, prudência para saber quando fazê-lo e como fazê-lo. Senhor, dá-nos sensibilidade, amor para com o rebanho. Ensina-nos quanto isso dói, mas quanto é necessário. E dá a todos aqui, Senhor, condições de ajudar uns aos outros em suas igrejas, quer sejam líderes, quer não, a serem fiéis ao Senhor da igreja, Jesus Cristo, e fiéis na caminhada, tornando-se discípulos cada vez mais parecidos com Ele. Oramos em nome dele. Amém.